Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de abril de 2023, né, a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, para mais um momento de estudos, de reflexão e de aprendizado. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E hoje nós vamos estudar um texto muito importante. É o capítulo 16, que trata de os ovoides. E eu mandei para vocês um apoio, que a gente vai precisar do livro Evolução em Dois Mundos, Libertação, e também botei Fonte Viva, capítulo 61, que fica no outro estudo. Fonte Viva é para as parábolas, né? Mas aqui da Sueli será o Evolução em Dois Mundos e o livro Libertação. Todos os dois livros de André Luiz, para enriquecer o nosso estudo de hoje. E esse tema é um tema muito, muito importante. Então, antes de começarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinito amor, infinita misericórdia e justiça, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis e dos Espíritos Amigos, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Hoje, nesse dia em que o mundo cristão relembra o sacrifício de Jesus. Mas o que é importante para todos nós é lembrar que Jesus não está morto, muito pelo contrário, Jesus está vivo, ele vive e está sempre pronto a nos ajudar, a nos amparar. É assim que devemos lembrar de Jesus, com muita alegria, relembrando sempre que o nosso mestre é o nosso guia e nunca se afastou de nenhum de nós. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas, que estão sempre presentes nessa casa de Francisco de Assis, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou pedir a vocês, só um minutinho que eu esqueci de mais um livro aí, que é o Livro dos Médiuns. Eu vou pegar o meu. Né? O Livro dos Médiuns também é necessário. Eu esqueci de pegar o meu, de trazer o Livro dos Médiuns. Então, nós vamos iniciar esse estudo aqui fazendo uma leitura, porque a Sueli, ela traz o item 56, mas ela traz um pedacinho muito pequenininho do Livro dos Médiuns, item 56. E eu gostaria que a gente, item 56 do Livro dos Médiuns, e eu gostaria que a gente lesse um pouquinho mais, né? A gente lesse um pouquinho mais do item dos médiuns, porque ela vai iniciar falando sobre os ovoides. Ela trouxe apenas umas 3 frases. Então, eu vou fazer a leitura de uma parte desse item aqui. É o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Item 56. E aí, a Ivone diz assim, né? Porque no item anterior, que é o item 55, eu vou ler o finalzinho do 55, ela diz assim: o perispírito, umas 4 linhas acima do item 56. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Claro que não pensa, ele é apenas um corpo do espírito, né?
Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Aí ela vai entrar agora no item 56. Ele tem a forma humana, e quando nos aparece, é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnado, porque ele toma a forma do corpo físico. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Então, ela diz aqui, daí se poderia supor, né? A gente poderia supor, porque como ele diz que o perispírito tem a forma humana, né? Ele tem a forma humana, e quando nos aparece, é geralmente com a forma que revestiu o espírito na condição encarnada. Daí se poderia supor, não quer dizer que seja, daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este, e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim, com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução que se acha. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. E se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada no do corpo, não é absoluta. Vamos prestar atenção aqui. Tá? Que a forma que toma o perispírito, conquanto decalcada no do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, aí olha a frase que a Sueli colocou no livro. O perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Entendeu? Então, ele está aqui. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Mas o que é importante para a gente é essa frase aí. O perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Isso é muito importante mesmo, tá? Vamos voltar aqui ao nosso livro, da Sueli Caldas Schubert. Vamos lá. Aí a Sueli diz assim: a transubstanciação do corpo espiritual no corpo ovoide pode ocorrer nos seguintes casos.
Porque ela disse que o perispírito, é o que está lá na questão 56 do Livro dos Médiuns, que ele se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. A vontade é do espírito. Então, a transubstanciação, né, a transformação, vamos dizer assim, do corpo espiritual, do nosso corpo espiritual, que nós já falamos, né? O espírito se divide lá em corpo espiritual e corpo mental, basicamente, né? Essa transformação, vou usar a palavra que os espíritos usam, essa metamorfose, tá? Ela pode ocorrer nos seguintes casos. Primeiro, o homem selvagem, quando retorna após a morte do corpo denso ao plano espiritual, sente-se atemorizado, assustado diante do desconhecido. Sendo primitivo, não dispõe de conhecimentos espirituais e só tem condições de pensar em termos de vida tribal a que se acostumou. Diz-nos André Luiz que a própria vastidão cósmica o assusta, bem como a visão dos espíritos. Mesmo os bons e sábios infunde-lhe grande temor. Dentro do estágio evolutivo que lhe é próprio, ela está falando aqui do homem selvagem. Dentro do estágio evolutivo que lhe é próprio, cresce à frente de deuses e, por isso, refugia-se da choça que lhe serviu de moradia terrestre. Anseia por retornar à taba onde vivera e ao convívio dos seus, e alimenta-se das vibrações dos que lhes são afins. Então, os amigos espirituais falam, né, que esse homem primitivo, vamos imaginar o porquê das reencarnações daqueles homens pré-históricos serem praticamente automáticas. Desencarnou, reencarna. Desencarnou, reencarna. Desencarnou, reencarna. Eram reencarnações compulsórias. Porque o homem primitivo não ficava muito tempo na erraticidade. Ela está dizendo aqui. Ela está dizendo aqui. Ele não dispunha de conhecimentos espirituais. Esse homem primitivo, que ainda não tinha a conquista, feita a conquista da razão, que ainda não tinha o livre-arbítrio, esse homem primitivo, ele era guiado. Ele era guiado. Entendeu? Então, se ele via os espíritos, que talvez vissem, e já se falava dos deuses, né? Já se faziam pinturas lá nas cavernas, então as pinturas rupestres, sempre mostrando algo, né, extraordinário, algo superior, né? Esse homem, quando desencarnava, e no plano espiritual, ele entrava em contato com o mundo espiritual, ele entrava, o que é aquilo? Seres diferentes dele, daquele que ele conhecia. O que ele queria? Voltar direto para a caverna dele, voltar para a choça dele. Então, ele ia encarnar eternamente. Ele não tinha ainda um conhecimento. O livre-arbítrio, ele era o guiado ainda. Porque conforme a gente vai chegando à idade da razão, aí a gente vai, o amigo espiritual vai, tipo assim, vai soltando a mão da gente. E aí você começa a fazer as suas escolhas, e é responsável por elas. Então, quando ele chegava na erraticidade, essa vastidão cósmica aqui, que a Sueli diz que André Luiz cita, o assusta. Bem como a visão de espíritos, mesmo os bons, ele tem grande terror, assustado. São seres diferentes dele. Então, ele crê que está à frente de deuses,
seres extraordinários. Ele quer voltar para a moradia terrestre. Então, automaticamente, desencarnava, dali a pouco estava encarnando novamente. Tá? Então, ele diz aqui, ele anseia, ele diz, por retornar à taba ou à caverna, né? Onde vivera, e ao convívio dos seus, estabelece-se nele o monoideísmo, isto é, a ideia fixa, abstraindo-se de tudo mais. Ele só tem uma ideia: quero voltar para casa, quero voltar para a segurança da minha choça, quero voltar para a segurança da minha caverna, quero voltar para a segurança daqueles que são iguais a mim. Estabelece nele esse monoideísmo. E ele fala aqui, o pensamento fluidamente permanece em circuito fechado, tá? Esse pensamento permanece em circuito fechado, continuamente, viciado, desculpa. O pensamento que fluidamente permanece em circuito viciado, continuamente. Viciado por quê? O pensamento é um só. É aquele pensamento que se repete. Daí a monoideia. É um monoideísmo auto-hipnotizante. Porque ele só pensa naquilo. Quero voltar para casa, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Quero voltar para o que eu conheço. Não quero esse negócio estranho aqui. Quero voltar para a minha segurança. Às vezes a gente não tem essas coisas. Quando a gente, às vezes, se envolve em alguma coisa diferente que a gente não acha legal, o que a gente fica? Estou doido para voltar para minha casa, eu quero voltar para minha casa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? Quero voltar para minha casa, a segurança da minha casa. Ô, Rose, eu tava comparando o que você está falando, o que acontece com esses espíritos, com a gente mesmo, como às vezes a gente retroage a essas situações, porque também temos monoideias. Aí, como está dizendo aqui, né, é o monodeísmo auto-hipnotizante. De vez em quando a gente se coloca nessa situação, a gente se vê nessa situação. Né? Eu costumo dizer que é quando a gente fica com o pensamento preso. Eu falo aqui, né? Não totalmente, não com esse vocabulário, né, depois do estudo, mas a gente às vezes se vê nessa situação, né? Isso, é o que ele fala aqui. É o monoideísmo auto-hipnotizante, o pensamento que lhe fluidamente permanece em circuito viciado continuamente. Vamos pegar o livro aí que eu pedi a vocês, quem tem, Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, no capítulo 12, tá? No subitem, deixa eu abrir aqui, no subitem, monoideísmo e reencarnação. Monoideísmo e reencarnação. Capítulo 12, primeira parte. É o quarto item, que o livro Evolução dos Mundos, você entra no capítulo, aí ele tem subitens, né? O primeiro subitem é metamorfose e desencarnação, deve ser bastante interessante. Depois tem além da histogênese, depois tem o selvagem desencarnado, e aí nós vamos entrar agora com monoideísmo e reencarnação. E André Luiz diz assim: ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspiração incessante do selvagem desencarnado. Está no capítulo 12, primeira parte, monoideísmo e reencarnação. Então, ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspiração incessante do selvagem desencarnado. Então, selvagem, a gente imagina o homem
primitivo. Aí ele continua assim no segundo parágrafo. Estabelece-se nele o monoideísmo, pelo qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos e circuitos fechados sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Então, quando ele diz que, pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, que é o corpo mental. É o corpo mental. Então, isso é o monoideísmo auto-hipnotizante. Só esse pensamento lhe interessa. É como se você, vamos imaginar, quando a pessoa sofre um acidente e fica toda engessada. Aqueles órgãos, aquelas partes do corpo ficarem engessadas, elas dão quase como que atrofiam. É quase como se elas se atrofiassem. Quando você tira o gesso, o que você tem que fazer? Fisioterapia. Porque você não consegue mexer o braço. Isso já aconteceu comigo. Fiquei 40 dias porque eu quebrei a clavícula. Assim, cadê que esse braço não movimenta? Por falta do uso. Tá? Aí, continuando aqui, em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições de meio se lhes apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, e até séculos e milênios. É o que está acontecendo agora. Essa semana eu estava vendo agora uma notícia que lá é na Mongólia, né? Na Mongólia, vários cemitérios de mais de 1.500 anos, quase 2.000 anos, estão reaparecendo, porque foram cobertos pela neve, pelo gelo nas montanhas da Mongólia. Então, corpos de mongóis quase da época de Jesus. Deve ser aqueles contemporâneos aí dos visigodos, por aí, tá? Dizem sendo encontrados cemitérios com os corpos, que os corpos estão muito conservados, não estão no esqueleto, não. A carne ainda se encontra, tanto é, e os médicos que estão retirando esses corpos para exame no laboratório estão descobrindo que eles faziam uso do leite de um animal daquelas montanhas, esqueci o nome. Então, um negócio assim, é um animal dessas regiões montanhosas, do iaque. Então, eles faziam uso desse leite, desse animal iaque, que era daquela região, que era um leite muito cheio de gordura. E essa gordura que eles ingeriam através desse leite é que dava a eles uma proteção contra o frio extremo, quase como o pessoal lá do Alasca, né? Oh, meu Deus, que vivem nos iglus lá no Alasca. Esqueci o nome. Esquimós. Também tem uma capa subcutânea de gordura no corpo muito grossa. É cada povo adequado ao tempo, à temperatura que vive. Então, eles estão fazendo os exames do alimento que eles tinham, fazendo uma descoberta fantástica, porque os corpos estão quase totalmente preservados,
que eles estavam congelados, as pessoas morreram, colocaram aqueles cemitérios, então encontraram muita coisa, a roupa, utensílios, porque está vendo, degelo e os corpos estão aparecendo. Da mesma maneira com as bactérias, essa é a grande preocupação dos cientistas. Lá no Polo Norte e no Polo Sul, que as montanhas estão descongelando e bactérias que estavam há milhões de anos congeladas, com degelo agora, elas estão aparecendo. E eles já conseguiram até reativar a vida de algumas bactérias. E estão fazendo isso para tentar buscar forma de nos protegermos. Porque essas bactérias vão cair no oceano. Entenderam? Bactérias que estavam há milhões de anos congeladas, vão se descongelarem e ainda estarem com vida latente, vão cair nos oceanos e podem chegar até nós. Então, olha o que ele fala aqui, né? Porque esse monoideísmo deles somente é reversível através da reencarnação. A criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, aí ele cita aqui, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições de meio se lhes apresentam inadequadas, tornando-se imóveis, resistindo admiravelmente ao frio e ao calor. Ele está falando aqui das bactérias, tá? Que ficam congeladinhas lá. Aí ele aqui, durante anos, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Então, o que ele está falando aqui é o que os cientistas estão provando hoje. Que eles estão encontrando bactérias que estavam por milhões de anos congeladas e que com o degelo, e o degelo acontece por quê? Por causa do aquecimento global. Senão elas continuariam congeladas. Elas poderão, tá? Regressar ao ciclo de evolução logo que encontrem um ambiente propício. Que ambiente propício é esse? O calorzinho. Que é o que está acontecendo agora com o gelo descongelando. Muitas delas estão retornando à vida, o que é um perigo, porque essas bactérias já existiam antes, muito antes do homem surgir do planeta Terra. Entendeu? Então, ele fala que a forma que se tem de reverter o monoideísmo é reencarnando o indivíduo, o espírito. Reencarna. Aí eles aqui, ó, no quinto parágrafo, sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, quer dizer, sem o corpo físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica. Ele, estando desencarnado, sendo um homem primitivo, ele não quer ter nenhum tipo de relação com aquele mundo estranho. Ele não quer. Submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante. Aquele mundo é um mundo desconhecido para ele. Ele se recusa a entrar em relação com aquele mundo. E ele entra nesse monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo, depressivo, e que define um anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Não fecha uma evolução dos mundos, não. Deixa aí aberto. Marca aí que a gente vai... Oi. Aí a gente lendo esse trecho, né? A gente percebe que o objetivo, por exemplo, em outras escalas evolutivas, como, por exemplo, nós, vamos para a parte espiritual, a gente desenvolve algum conhecimento, a gente busca até refletir sobre os nossos erros ou avançar ainda mais
através do estudo. Nessa fase aí, ele praticamente ele hiberna, né? Poderíamos dizer assim. Do livre-arbítrio e ainda não tenho, não está porque, vamos dizer assim, na fase da razão. A fase da razão é quando você começa a refletir, o que é melhor, né? Que hoje em dia tem espírito, quando o amigo espírita diz, você vai reencarnar ele, pelo amor de Deus, me deixa aqui mais um pouco. Não é? Esses aqui não, eles querem voltar. Porque Agora, uma coisa, Rose, esse grupo primitivo poderiam dizer que são os Yanomami ou não? É o não. bem lá na caverna mesmo. Não é? Se você pegar uma criança Yanomami e trouxer para o mundo, vamos dizer assim, para a nossa sociedade, com 2, 3, 4, 5 anos, daqui a alguns anos ela será um doutor em física, um mestre em astronomia. Ele vai estudar, vai ser alfabetizado e vai caminhar como nós. Isso prova o quê? Que não existe diferença da estrutura mental, tá? Existe de cultura, mas não físico, entre eles e nós. Entendeu? Existe de cultura. Agora, aqui ele está falando daquele homem muito anterior ao Neandertal, tá? Aqueles homens que talvez nem você conseguisse diferenciar de um primata, entendeu? É desse aí, onde a razão ainda não se desenvolveu. Porque somente com o uso da inteligência que a razão vai se desenvolvendo. Esses seres, o cérebro, ainda era atrás da face, e não no alto da cabeça, era atrás da face. Entendeu? E aí ele vai fazer o quê? Reencarna, desencarna. Aí ele vai, né? Com essa vivência que vai começando a surgir a luz. Então, a gente está falando desse tipo, ainda de criatura, tá? Esse tipo, ele se recusa a se relacionar naquele mundo que é todo diferente. Ele quer a segurança da caverna dele. Talvez ele ainda nem conhecesse o fogo aqui. Talvez nem o fogo. Porque o fogo já existe uma elaboração, não é? Você olhar para o raio que cai no mato. Aí um dia você pega uma pedra, bate na outra, sai uma faísca, aí você lembra do fogo que cai do céu, do mato. Você dizia, o negócio aqui é parecido. Vai bater uma pedra no outro, pega um matinho seco, já deu a elaboração, junta o matinho seco aqui, bate a pedra e acender fogo. Agora o negócio é o seguinte, é assim que acende, tá, gente? Vou pegar um troço e botar na ponta do pau. Vamos, agora eu quero ver a fera vir partir para cima de mim. E quando ela. Porque como eu, a fera também tem medo do fogo. Só que eu sou o dono do fogo agora. Então eu saí da cadeia alimentar lá de baixo. Eu fui lá para cima, porque eu sou o detentor do fogo. Entendeu? E a fera vier para mim, uma tocha pode não espantar um tigre de dentes de sabres, mas 30 tochas na mão de 30 homens assusta a fera. Entendeu? Aí já mudou o esquema. Eu sou o dono do fogo. Aí começa. A partir do momento que o homem domina o fogo, ele domina a natureza. O frio, porque ele acende a fogueira da caverna, já não sente tanto frio. A comida que ele comia crua, ele já passa a aquecer. E por aí vai. Né? Ele tem uma área maior, os animais estão testando ele, o fogo do mato espanta todo mundo. Aí ele começa. Vai lá para cima. Aí ele domina o mundo. E vai por aí fora. Mas aqui ele não está falando disso. Vamos voltar aqui na Sueli, do Schubert. Ela diz assim, deixa a evolução dos mundos aí. Ela fala, não havendo outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem, se atrofiam, tal como ocorre aos órgãos do corpo físico, que paralisados se atrofiam. A gente sabe isso, falamos aqui. Aos poucos, esses órgãos do perispírito se voltam instintivamente
para a sede do governo mental. Países ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos. Quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo? É só lembrar do ovo com o filhotinho lá dentro. Diz-se, então, que o desencarnado, aí é que a gente fala, perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se, quer dizer, metamorfoseando-se no corpo ovoide. Porque ele, monoideísmo auto-hipnotizante, nenhuma outra parte do corpo espiritual vai funcionar, só aquilo. Então, é como se fechasse em si mesmo. E aí, essas camadas perispirituais que formam o corpo espiritual vão se atrofiar todas. E só vai ficar o quê? O corpo mental, tá? Ele perdeu o seu corpo espiritual, mas está tudo lá no corpo mental. A partir do momento que a coisa começar a agir em sentido contrário, as outras camadas vão se formar. Não é? Vão se formar. Assim, os espíritos puros estão só no seu corpo mental. No momento que ele precisa reencarnar, o que é que ele faz? Ele agita o modelo organizado biológico, fora as camadas do perispírito e reencarna. Fala, Ana. Não, você respondeu. Eu ia perguntar a você o perispírito dele. Você respondeu para mim. Obrigada. Só que agora ele só está com o corpo mental. Tanto o espírito puro só está com o corpo mental, como esse aqui só está com o corpo mental. Só que o desse está o quê? Atrofiado. Seu corpo espiritual está todo atrofiado. Ele não perdeu porque ele evoluiu. Ele não abandonou, vamos dizer assim, tem um termo que diz, devolveu a natureza porque ele evoluiu. Não, atrofiou-se, fechou-se em si. No momento que ele começa a evoluir, isso começa o quê? A novamente ser remontado, porque a estrutura para ele fazer isso está no seu corpo mental, está da sua mente, tá? Por isso que ele diz então que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se, quer dizer, metamorfoseando-se no corpo ovoide. Vamos voltar de novo para a evolução dos mundos. Agora, ainda nesse capítulo 12, na mesma página, não é para fechar, vocês deixaram aberto aí como eu pedi, né? Vamos lá no sexto parágrafo. O sexto parágrafo desse monoideísmo e reencarnação diz assim: nesse período, acharam o sexto parágrafo do monoideísmo e reencarnação? Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide, né? O que ocorre, aliás, olha o que ele vai dizer aqui, inúmeros desencarnados outros, quer dizer, há vários outros desencarnados, em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma ovoide, segundo a nossa maneira atual da percepção, expressa o corpo mental da individualidade. Aqui, ela não está falando mais de ser primitivo. Ela está falando de nozinhos. Nós, né? Então, vários desencarnados na atualidade, em situação de desequilíbrio, tá? Pode adotar esta forma segundo a maneira atual de percepção das coisas. E aí ele vai ficando nessa forma, expressar, mostrar o corpo mental da individualidade. O desequilíbrio leva a isso.
É diferente do espírito puro, que ele chegou a esse ponto porque não tem mais necessidade de ficar reencarnando. Então, ele não precisa mais disso. Ele está em essência, puro. Mas se ele, como Jesus, decidir encarnar num planeta onde ele nunca esteve, ou se ele decidir voltar à Terra, aí seria a reencarnação. Ele ativa o modelo organizador biológico, ele novamente estrutura um corpo mental, um corpo espiritual, mas aí do planeta, ele vem aqui próximo à Terra, busca os elementos do planeta, como qualquer outro, monta o seu corpo espiritual adequado às energias da Terra, logicamente que ele vai escolher o melhor. Lembra, eu vou na feira às 7 horas da manhã, vou pegar o que há de melhor, vai fazer seu corpo espiritual. E vai ficar aqui. No momento que ele desencarna, elimina tudo isso, volta ao seu corpo mental. Agora, aqui ela está falando do desequilíbrio. Vai atrofiar tudo. E vai ficar na forma do seu corpo mental. Vamos pegar agora o livro Libertação de André Luiz, que eu pedi a vocês, no capítulo 6, parágrafo 31. Libertação, capítulo 6, parágrafo 31. Segura. Vamos fechar. Libertação, capítulo 6, parágrafo 31. Se alguém tiver com esse livro aqui, é página 88. Nesse caso aqui, tá? Capítulo 6, parágrafo 31. Vou dar um tempinho para o povo aí encontrar. Esse assunto... Começa como, Rose? Começa. Ante o intervalo, é isso? Isso. Olha que o intervalo espontâneo... Parágrafo 31. Capítulo 6, Libertação. Diz assim: ante o intervalo espontâneo, porque eles estavam fazendo um trabalho lá com um companheiro, né? Então, houve um intervalozinho para parar, refletir. Aí diz assim: ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano, variavam profusamente nas particularidades, eram diferentes entre si. Algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual, que não devia ser dos bons. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Agora vamos pular para o capítulo 7. Capítulo 7. O capítulo 7 tem por título Quadro Doloroso. Capítulo 7, Quadro Doloroso. Quarto parágrafo. É logo no início. Quarto parágrafo, tá? Capítulo 7, quarto parágrafo. Quadro Doloroso. Diz assim: convidou-nos Gúbio, que é o orientador espiritual dessa obra, a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eloy e eu, Eloy era outro aluno, né, como André Luiz, vamos dizer assim. Eloy e eu acompanhamos-lo, satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da normalidade deprimente. Então, olha só o que ele diz aqui. A rua estava cheia de tipos característicos de anormalidade deprimente.
Então já se vê que o ambiente não era dos bons. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas. O idiotas aqui não está chamando, não está querendo agredir ninguém, não. Eram espíritos com aparências de certas deficiências. Que a idiotia era assim, hoje acho que não se chama mais assim, mas era o nome que se dava a certas deficiências, tá? Que a pessoa apresentasse. Então, diz aqui, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada, iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhe dávamos testemunhos. Então, muitos ficavam irritados de vê-los tranquilos, sem se assustarem com o que eles estavam vendo, né? Aí ele diz aqui, perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico. Então, ele percebeu que ali não tinha esforço coletivo. Junto à matéria do plano, a conversação ociosa era ali o traço dominante. Então, aqueles espíritos não estavam preocupados em fazer nada, né? Era todo mundo ali ocioso. O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas de modo geral, que é uma mente extraviada, é uma mente desequilibrada, lutam com ideias fixas, monoideísmo, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem, tá? Então, ele fala aqui que essas mentes em desequilíbrio gastam longo tempo a fim de se reajustarem. Para voltar ao equilíbrio, leva muito tempo. Da mesma maneira que, às vezes, leva muito tempo para se ajustar, vai levar muito tempo para se reajustar. Aí ele diz aqui, rebaixadas pelas próprias ações. Então, o sujeito foi rebaixado, não é porque alguém o obrigou a isso. Não, ele mesmo caiu naquela situação, né? Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto. Gente, isso é verdade, isso é verdade. Perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Vocês querem ver uma comparação? Vocês já repararam que, de vez em quando, a gente se depara no Facebook com algumas pessoas que fazem umas modificações no rosto, no corpo, através da cirurgia plástica? Implantam chifrinhos na testa, transformam o rosto em animais, cortam a língua para ela ficar que nem a língua do réptil, com aquela fissurada no meio, e se acham lindos. Se acham lindos. O que é isso, gente? O que é isso? Está hipnotizado. E ele diz aqui, ó, são espíritos rebaixados pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante, e se entregam a lastimável relaxamento. A gente não quer fazer a cirurgia agora, porque ele quer ficar mais bonito, porque ele acha aquilo lindo. Quando você olha e vê que o cara já tomou a forma quase de um monstro. Aí ele continua aqui. Com efeito, a paisagem
sob o ponto de vista... Minto, desculpe. Se entrega ao chamado relaxamento. Vamos pular para o parágrafo 16. Parágrafo 16. Pulei, vão contando aí. Parágrafo 16. Oi? Ah, é verdade. Vamos lá. Herói. Todo mundo achou, né? O parágrafo 16. Herói forçando. Herói é o que está acompanhando André Luiz e eles estão sob orientação de Google. Herói forçando Bourbon perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas. Ao que nosso orientador respondeu aquecendo, informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Gubbio, atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Agora vamos para o parágrafo 23. Parágrafo 23. Aí ele diz assim: frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se urnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Parecia uma cratera de vulcão vivo. Todo mundo sabe que é uma cratera de vulcão, né? Como ela solta aquele fogo, aquela cor vermelha, né? Aquela efervescência. Então, ele diz aqui, né? Alimentado pela dor humana. Porque lá dentro daquele vulcão, daquela cratera, bilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Então, o que saía daquele vulcão eram gritos, era desespero daqueles espíritos. Vamos para o parágrafo 27. Dá vontade de ler tudo, mas não dá, né? Parágrafo 27. Ele diz assim: amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante, no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Então, eles são réus da própria consciência e sobreviventes sobre as ruínas do próprio eu. Vamos ao parágrafo 35. Eu sei, eu estou esperando. 35. É fabuloso esse 35. Ele diz assim: descemos alguns metros. Todo mundo já achou? Sim. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gubbio, o orientador, nela fixou os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação apurada. Vês realmente, André? Inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores. Então, as formas ovoides são diferentes uma das outras. E me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos,
caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Se ele já não tivesse uma certa experiência, ele não teria percebido esses espíritos, que são espíritos, essas formas ovoides. Mas como ele já adestrou o olhar e a percepção dele, ele começa a reconhecer. Aí ele diz aqui, reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito. Estão colocadas em torno do perispírito da mulher. Apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa. A mulher está desencarnada, tá, gente? É o espírito desencarnado. Elucidou o glúbio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança, e que perderam grandes patrimônios de tempo, em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentos de desesperação, e imantam-se naturalmente a mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu o Gúbio a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzenta escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia. Joaquim! Onde está Joaquim? Diga-me por piedade, para onde o levaram? Ajude-me, ajude-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquelas que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides. Sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito, quer dizer, fiz imediatamente o que me foi pedido. Essa expressão que a gente nem conhece, né? Operei expedito. Quer dizer, eu fiz imediatamente o que me foi pedido. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei, no ato de vontade, minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases, como que longínquos, pelo fio do pensamento. Ele está captando isso do ovoide. Vingança, vingança. Não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Foi isso que ele captou do ovoide. Repeti a experiência com os 2 outros e os resultados foram idênticos. As exclamações dos ovoides, assassina, assassina, transbordavam de cada um. Agora vamos para o parágrafo 55. Nós estamos aqui no 52, vamos para o 55. E, por sinal, esse 54 aqui é grandão, né? 55. Peraí. O 55 começa assim. O instrutor, eu parei no 52, agora eu vou para o 55. Acharam? Achou, Denise? Aí no mesmo. Aqui, você parou do 52. O 52 é assim, transbordavam de cada um. As exclamações assassina, assassina, transbordavam de cada um. Esse foi o 52. Não, 54 não. Vingança, vingança é o 50. Aí, 51, repetiu a experiência. 52, as exclamações assassina, assassina, transbordavam de cada um. Agora vamos para o 55. Tá. O 55 diz assim: o instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Agora é o 55. Uhum. Exonerada dos liames carnais, quer dizer, liberta do corpo físico, né? Viu-se a mulher perseguida pelas vítimas. Depois que ela desencarnou, né? Exonerada dos liames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade
de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Então, depois que ela desencarnou, ela começou a sofrer a perseguição daqueles que queriam vingança. E, com isso, ela culpa, o remorso, nem sei se tinha remorso, mas a culpa é aquela história, né? A consciência, lembra as leis divinas da nossa consciência? A consciência lhe acusava. Como a consciência lhe acusava, o que aconteceu? Ela teve anulada a sua capacidade de iniciativa. Entendeu? Ela não conseguia resistir ao ataque. Então, exonerada dos viemos carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. O medo dela paralisava. Medo aliado à culpa a paralisava. Aí diz aqui, padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Por mais miserável que seja o estado em que você se encontre, nós nunca estaremos desamparados, porque o Senhor sempre envia alguém para nos ajudar. Mas vai depender de nós o quê? Aceitar a ajuda e se reconhecer o quê? Culpado. Para depois vir o quê? O arrependimento, a expiação, a reparação. Então, eles tentavam conduzir a mulher à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio permutado, o ódio que ela trocava com eles, entre eles, mas o ódio permutado é uma forma ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Então, ela também não era humilde. Ela odiava quem a feria. E eles continuavam ferindo. Entendeu? Era a cobra comendo cobra. Eu atiro a pedra em você, você me devolve a pedra. Isso o impedia de aceitar as orientações do alto. Aí ele diz aqui, né? Desencarnado o esposo, veio semilouco encontrá-la também. O marido desencarnou depois. E ele também era desequilibrado. Então, ele veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Então, era o casal desequilibrado. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica. Porque eles estavam naquele processo De auto-hipnose, monoideísmo hipnotizante. Então, quando eles começaram a perseguição, eles não eram voz, mas eles se tornaram, se metamorfosearam em voz por causa do monoideísmo hipnotizante, o pensamento viciado, né? Aí diz aqui, os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perder a organização perispirítica, mesmo depois de se tornarem ovoides, eles continuaram. Aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ninguém perdoa ninguém, ligam-nos uns aos outros. Lembra que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos que o amor une e o ódio liga? O ódio liga. O amor une as pessoas. O ódio liga os adversários. É o que está falando aqui. Aderiram a ela com os princípios de matéria mental e servem. A revolta e o pavor do desconhecido, com a absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros. Quem se odeia está ligado àquele que odeia. E desfazer essa ligação é muito difícil. Quais algemas de bronze?
Por isso que diz que Confúcio dizia: quem busca a vingança cava duas covas. Né? A infeliz perseguida, na posição que se encontra, não os vê, não os apalpa, como André Luiz conseguiu, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, as injúrias, tudo ela ouve, através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável. O comportamento dela é como se fosse um daqueles espíritos primitivos que estavam lá dentro da caverna. Entendeu? Não tem noção. Então, meus irmãos, olha que situação triste dessas criaturas. Nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente vai continuar na Sueli. Aí, ó, a forma ovoide guarda consigo. Bota aí a datinha da semana que vem, 14/4. A forma ovoide guarda consigo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu achei esse capítulo do Libertação, que eu vou reler de novo, já tinha esquecido. Fantástico, fantástico. Não dá nem vontade de falar de ler. Eu acho que é apavorante. Apavorante. A gente não tem ideia, a gente não tem ideia Concordo. do que nós nos transformamos quando entramos nesse caminho da monoideia, da vingança, da violência. Nossa, isso aí é muito apavorante. Desequilíbrio. Perigoso, né? E Perigoso. vai por aí. Corrupção. Né? Olha, tem uma fila grande, hein? Tem uma fila grande. Vi um político dizendo assim: eu sou viciada em roubar. Eu não consigo viver sem roubar. Era um político desse de renome. Ele falou. Ele foi estar preso, né? E lá ele disse para o juiz: olha aí um candidato. Ele diz que, por mais que eu tenha, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Olha aí. E daí? Perceberam o perigo que é isso, gente? Não, E o pior não é isso. Quantas pessoas não têm a noção desse fato? E vivem. Não tem aquele que diz assim: eu quero sempre mais. Não tem? Para tudo, não é só de beijo. Tem a pessoa assim: eu sou como é que se diz o nome? Um insatisfeito, não. Tem uma palavra que dá. Eu sou Insaciável, insaciável. eu quero sempre mais disso. Pode ser do sexo também. Do sexo. O sexo. Eu sou insaciável, eu quero sempre mais. Eu adoro balada. Eu tenho sempre, todo dia, todo fim de semana, eu tenho que ter uma balada, eu tenho que ter isso, porque eu sou insaciável. Não consigo viver sem isso. Eu sou insaciável, eu tenho que estar sempre nos barzinhos. Entendeu? É isso aí. a gente não vai usar esse livro? Não, hoje não. Semana que vem? Não sei. Não sabe? Entendeu? Então, a gente é sempre... Toda vez que você se diz insaciável de alguma coisa, e ultrapassa a normalidade. Como tem gente que diz: eu quero estar sempre fazendo tatuagem, não tem lugar para botar no corpo, mas o cara está fazendo. É um tipo de monoideísmo hipnotizante. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. E o pessoal pensa que é só o tchá, não. Tudo que para você for do tipo insaciável, eu preciso sempre disso, cuidado. Cuidado. Porque da mesma forma que você, há uma multidão de testemunhas que está potencializando isso e absorvendo a energia disso. E também é insaciável. E quando a gente desencarna, eles vêm o quê? Somar conosco. Aí vira esse vulcão. Esse vulcão.
E aí você vai ver, de repente, uma criatura na forma do ovoide que nunca mandou matar ninguém. E não foi um assassino canibal, não foi nada, não foi um serial killer. Não foi. Ele simplesmente era viciado em alguma coisa ao extremo, de modo que as outras coisas importantes foram ficando para o segundo lugar, quinto lugar, oitavo lugar, 10º lugar. Entendeu? E o cara nunca matou ninguém. Aí você diz assim, opa, aí começou a ficar feio, esquisito o negócio. E eu pensei que isso só acontecia porque todo mundo fica preocupado, né? Onde está o fulano de tal que foi responsável pela morte de 6 milhões? Mas se você for aquele cara viciado de ficar caçando onde estarão eles, você pode fazer companhia para eles. Porque tem gente que é assim, né? Vive sempre, né, com essa ideia. Então, e realmente, né, só a doutrina para nos alertar. Só a doutrina. Porque eu não conheço nenhuma outra religião que fale sobre isso, com a clareza que o André Luiz, que o Sueli Caldas Schubert, que o Emmanuel falam. Isso é importantíssimo. E aí, quando a gente começa a estudar sobre isso, aí o filme vai passando na nossa cabeça. E a gente percebe que já vi isso aos montes aqui na Terra. Já vi isso aos montes. Não quer dizer que todos se tornem, mas são candidatos. São candidatos, né? Então, meus amigos, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h30, nós voltaremos para o nosso estudo das parábolas de Jesus. Vamos hoje para a penúltima parábola. É a penúltima, que é a parábola do juiz iníquo. Então, daqui a pouco a gente volta, tá? E vamos refletir, prestar bem atenção sobre essas coisas. Para aqueles que não vão ficar conosco, amanhã não teremos o curso de Paulo de Tarso. Não teremos, tá? Então, para aqueles que não vão estar conosco, uma feliz Páscoa. Desejo aí para todos, ó, uma feliz Páscoa. Mas daqui a pouco a gente se vê para a parábola, tá bom?